Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Se tem uma coisa que eu gosto é quando eu tenho as raras chances de trazer boas notícias para vocês aqui no canal. E nessa a gente tem coisa boa para trazer para vocês. Olha só que notícia boa que eu já começo trazendo. Essa matéria publicada no jornal O Globo mostra que aquele projeto de estabelecer mandatos para os ministros do STF, prazo fixo e não mais vitalício, vem ganhando força. E eu vou explicar um pouco mais o quanto isso é importante para a nação brasileira. Também vou trazer uma pauta aqui sobre briga interna dentro da própria esquerda, mais específico, dentro do próprio PT. Já que Lula vem ficando calado, o Zeca do PT, que já foi até governador do Mato Grosso, vem comprando briga. E adivinha com quem? Com o Dodói da esquerda, o MST. E a coisa está ficando cada vez mais feia para eles. Vamos falar também de um editorial da Folha de São Paulo que descascou a verdade sobre Lula e o seu flerte com ditaduras como o Nicolás Maduro. Você já sabe, se você me acompanha aqui, que teve encontro do governo Lula com o Nicolás Maduro, né? E ninguém no mundo inteiro gostou dessa história, a não ser o próprio Lula. O brasileiro não gosta disso. Também vamos falar de uma matéria do Hora Notícias Brasília sobre a Nicarágua, os grandes amiguinhos do Lula, que dessa vez colocaram um bota para correr no Papa, que também é amiguinho do Lula, tá? Mas dessa vez a coisa está ficando feia. E o próprio Papa criticou o Lula. Falou sobre as queimadas na Amazônia. A gente vai falar tudo isso aqui e muito mais aqui no nosso canal, nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o nosso canal é de opinião. Então a gente vai sempre trazer um parecer jurídico para você, um parecer político e filosófico. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. E bora começar de matéria, que eu sei que você está aqui por isso. Então vem comigo e eu sei que você vai gostar. Só lembrando, não esquece de se inscrever no canal se é a sua primeira vez aqui não, tá bom? E se puder dar uma força pra gente, joga no grupo da família, joga para mais pessoas, para eles saberem tudo o que está acontecendo na política brasileira, tá certo? Bora lá então, vamos começar de matéria. Olha só, pessoal. Essa matéria aqui foi publicada no jornal O Globo. Proposta de criar mandatos no STF ganha força na Corte e no Congresso. Ao menos 4 ministros do Supremo se dizem favoráveis à mudança, que já recebeu sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. PEC propõe atuação por 8 anos. Vamos lá. Isso aqui é crucial, é importante demais. Quem deu entrada nesse processo, nesse pedido aqui, foi o Senado. Então, o Senado que deu início a esse pedido de instauração de mandatos fixos para os ministros do STF. Hoje, como que funciona? Uma vez que você indica um ministro do STF, aquele ministro vai ficar até inteirar seus 75 anos. Ou seja, o mandato dele é vitalício, ele não perde aquilo. Tanto os ministros quanto os juízes, todos membros de tribunais superiores. Isso é errado demais, porque presta atenção, eles são indicados por políticos. Então, se eu sou um político, eu vou indicar alguém jovem, vou indicar alguém de minha confiança, aliado a mim, porque caso eu cometa algum tipo de corrupção, ele vai passar pano para mim lá na frente. É assim que funciona hoje. Isso é um escárnio com a sociedade. E esse projeto visa eliminar isso. Porque se o mandato é de 8 anos, ou de 4 anos, ou de até 16 anos, que eles falam, mas o certo é 8 anos. Ministro do Supremo não tem que ser melhor do que o senador, não. É errado. É igual o senador. Então, o perfeito é um mandato de 8 anos. Então eu vou colocá-lo lá, daqui a 8 anos vai ser mudado. E o porquê que esse projeto é tão importante? Lembrando que esse projeto, a gente tem que dar nome aos bois, é do Plínio Valério, tá? Plínio Valério é quem propôs esse projeto lá no Senado.
Por que a gente precisa desse projeto com certa urgência? 2 ministros irão se aposentar agora, o Lewandowski e a Rosa Weber. Você imagina se o Lula indicar esses 2 para ficar o resto da vida? Serão mais 2 petistas. Um deles a gente já sabe que é o advogado do Lula. Você tem noção que é você indicar o seu advogado para o STF para talvez esse advogado ser o responsável em te julgar? É absurdo. Então, tem que ser um processo onde tem que ter uma pressão popular muito grande, porque o Lula vai indicar 2, a Rosa Weber e o Lewandowski vão sair, e serão 2 indicados pelo petista. Não dá para ser assim. Então, é uma notícia muito boa saber que isso está ganhando força. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já deram apoio, não quiseram dizer quem é, mas disseram que apoiam essa ideia, desde que, é lógico, desde que seja mantido o direito deles ficar até aposentar. E os próximos que não sejam mais vitalícios. É isso aí. Antes assim, menos mal, né? Vamos falar de briga na esquerda, tá? Essa matéria do Terra Brasil Notícias. Briga na esquerda. Lula se omite e Zeca do PT critica invasão na fazenda de dirigente petista. Vocês sabem que essa matéria aqui me deu uma ideia muito boa, tá? Me deu uma ideia ótima, tá? Por quê? Porque o Zeca do PT, que já foi governador do Mato Grosso do Sul, estou até corrigindo, antes eu falei que era do Mato Grosso, é do Mato Grosso do Sul, e hoje é deputado estadual, ele fez um discurso criticando que é um abuso, o Lula tá calado, que o pessoal do MST invadiu uma terra de um companheiro, de um líder do PT, e estão lá, tá? Do José Raul das Neves Júnior. Foi invadida as terras dele. Agora, eu já vou até melhorar. Deveria ter um projeto de lei que garantisse que o MST só poderia invadir as terras de quem é filiado a algum partido de esquerda. Porque eles não apoiam o MST? Então tem muita gente, tem muito deputado, tem muito político, tem muito vereador, prefeito, que é filiado a partido de esquerda, tem terra, mas não quer que o MST ou que invasores invadam as suas terras, tá certo? Eu acho que se eles apoiam, a minha ideia é que o MST tem carta branca. Se for invadir, que invada alguém, terra de alguém, que é filiado a um partido de esquerda. Aí fica legal, porque aí vocês vão sentir na pele, vão parar com esse discurso hipócrita de defender invasor de terras. E o Lula é, com toda certeza, conivente com essas pessoas que ficam invadindo terra. E o pior, tem que ter sim uma investigação, tem que ter uma CPMI ou uma CPI do MST para averiguar quem está financiando esses caras, quem está fornecendo o armamento para eles. O Rainha lá foi encontrado com um fuzil. Rainha é um dos líderes dos movimentos de invasão. Ele estava extorquindo os fazendeiros, pedindo até 2 milhões de reais para um fazendeiro, para você ter noção, para que eles saíssem das terras. Então, o esquema funcionava assim. Eles vinham, invadiam e falavam, ó, você me paga tanto, eu tiro eles. Ou chegava até o fazendeiro e falava, ó, se você me pagar 30 mil, 50 mil, eu não me invado, mas se você não pagar, amanhã eu junto a turma e tá todo mundo invadindo aqui. Criminosos. Criminosos. Tanto é que estão presos. Então, a gente precisa saber quem é que dá endosso a isso. Qual a ligação do Boulos com isso? Qual a ligação dos deputados de esquerda com isso? A CPMI vai averiguar. Se não tem nada, tudo bem. Mas tem que ser averiguado. Vocês não acham? Então, concordo plenamente. Tem que ter a CPI das joias, tá? Já falei sobre isso em relação ao Carlos Jordi, que falou que assina e tem que ter a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, até porque a CPI das joias também vai averiguar as joias do Lula, tá? De quase 500 joias, só devolveu 9, tá? Então tem que ter CPI das joias, tem que ter CPI dos atos do dia 8 de janeiro, tem que ter CPMI do MST, afinal, a gente tem que averiguar tudo isso, não é isso? Vamos lá. Bora trazer mais uma matéria aqui para vocês. Matéria do Estadão. Olha só. Só para contar um segredo aqui para vocês. O Lula pediu que o Celso Amorim, seu parceiro, assessor direto, fosse fazer um plano em comum com o Maduro. Só que era para ele ir em sigilo, o bom e velho sigilo que o Lula não gosta.
em sigilo. Chegando lá, o Maduro contou para todo mundo que tem um plano em trabalhar em aliança com o governo brasileiro. Pois é, quem vai bancar isso? Você, trouxa que assiste, e eu, trouxa que fala. Mas ficou claro e límpido que o Lula tem alinhamento com o governo Maduro. E veio um editorial da Folha de São Paulo e publicou o seguinte: pacificar não é contemporizar. Encontro de Celso Amorim e Maduro é mais um caso em que o voluntarismo lulopetista emprega o capital diplomático nacional para prestigiar tiranos que destroem a democracia de seus países e ameaçam a ordem global. A democracia na Venezuela já está destruída. Tem gente que diz, um certo ministro de uma certa corte falou que o ódio perdeu e a democracia venceu. Pois é, o ódio era o candidato que falava Deus acima de todos. A democracia que venceu é o cara que chama Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, de irmão. É o cara que manda escondido o Celso Amorim, assessor direto, para ir lá alinhar com a Nicarágua. É o cara que aceita navio iraniano de guerra aqui no Brasil. Essa é a democracia que venceu. Parabéns para a democracia brasileira. É o cara que põe sigilo. É o cara que esconde, presta atenção, filmagens dos atos do dia 8 de janeiro, porque o povo brasileiro, a população, não pode saber o que aconteceu. É o cara que esconde